fundei a República Formigueiro. Eu digo que fundei porque fui eu que arranjei a casa, etc., o lugar de fósforo, contratei o aluguel, compreendeu, etc., etc. Depois o resto do pessoal compôs a República, exatamente eu, Kleber Farias, Arnóbio, Silvio Leite Neto e o nosso amigo, como é o nome dele? Guido Deodoro Jacques Penido. Começamos a viver a vida de República em Ouro Preto como estudantes do terceiro ano científico. E como todos os estudantes de Ouro Preto, passavam as agruras de chegar em casa depois da aula, não ter comida porque a empregada não foi. Então era uma desgraça. Né? E esse troço foi se evolumando, tal coisa. Antes da minha chegada ao diretório, eu fui eleito representante do diretório junto ao centro acadêmico. E trabalhava no centro acadêmico, etc. Então as entidades eram coligadas, eram separadas, porém uma se representava na outra por intermédio de um dos seus membros. A representação jurídica do corpo discente da Escola de Minas era o diretório acadêmico da Escola de Minas. O centro acadêmico era social. O diretório acadêmico não tinha uma diretoria social, porque a nossa diretoria social era o centro acadêmico. E tanto que tinha um representante do diretório no centro acadêmico. E como você falou, o centro acadêmico veio antes do diretório acadêmico. Pois bem, depois da minha atuação como representante do diretório junto ao centro acadêmico, eu fui eleito presidente do centro acadêmico da Escola de Minas. E trabalhei e tal, etc. Eu faço como todo presidente trabalhou, né? Fizemos umas modificações, mas estava presente em mim sempre as dificuldades que a gente tinha, compreendeu? É chegar em casa e encontrar comida. E eu era um estudante, digamos assim, que tinha muitos afazeres, porque dava aula particular, dava aula no colégio Alfredo Baeta, estudava na Escola de Minas e ainda era monitor da cadeira descritiva do nosso amigo Nicodemos Marcelo Filho. Quer dizer, a minha vida em Ouro Preto era apertada. Você veio junto com o Kleber? E junto com o Kleber. Eu sou de Sergipe também. Pois bem, uma vez lá, eu viajei aí para fazer uma representação da escola junto a um diretório aqui e tal na universidade, né? Universidade de Minas Gerais, né? Aí me deparei com, a primeira vez que eu vi, me deparei com um restaurante da universidade. Eu, esse negócio é o que nós precisamos lá, né? Comentou essa ideia. A essa altura, morava lá na República um rapaz que pelejava para fazer concurso, ou pelejava não, fazia concurso, mas não passava. No fim foi para o Rio e terminou se formando em arquitetura. Esse rapaz chama-se Carlos Alberto Gaia Vidal. Foi ele, que era muitíssimo meu amigo, que fez o projeto do restaurante. Viu, né? Exatamente. Pois bem. Só que não parece. Não era aluno da escola, mas convivia conosco na República Formigueiro e fez uma ou duas tentativas, mas ficou ligado demais à República do Formigueiro e a Ouro Preto. Aquilo funcionava. Mas ele já morando no Rio de Janeiro e estudando arquitetura. Aquilo funcionava como irmão. Você entendeu? O membro da República era um irmão. Era com ele que a gente se abria, que contava seus problemas, etc. É assim. A Ouro Preto, a vida de Ouro Preto era uma vida maravilhosa, fora
as coisas ruins que a cidade nos apresentava, porque naquela época era tudo difícil mesmo, né? Mas nós transformávamos a vida ruim, digamos assim, de Ouro Preto em uma vida boa. A sociedade vivia de braço aberto para a gente, né? Eu não ia para casa em final de ano ver minha família, não. Mas, em compensação, eu frequentava as casas da sociedade de Ouro Pretano, porque era convidado para ir jantar, e tal, etc., participar das ceias de Natal. Muito boa, né? Cada república tem a sua madrinha, né? Uma pessoa da sociedade, normalmente uma senhora casada, era madrinha da república. E usava esse sistema. Não vou falar, não. Mas a madrinha fazia o quê, assim, em termos de auxílio? Assim, a madrinha é um título, não tinha. É uma pessoa que, por exemplo, chegava a época de férias, né? E sabia que um ficou numa segunda época, não pôde viajar por problemas econômicos, outros problemas qualquer, então ela, daquela república, convidava para almoçar, convidava para jantar, tomava conhecimento de como é que estava, apenas isso, né? Não é um apoio, é um apoio logístico, não tem apoio financeiro nenhum. Não, nenhum. É apenas apoio moral e social. Uma coisa boa para a gente ressaltar, porque nesse trabalho a gente pretende, um dos pontos é a gente fazer um resgate de como eram as relações entre os moradores de repúblicas de antes e a comunidade. Uma das nossas madrinhas foi a filha do Hernando Menescal, como é o nome dela? Marina Menescal Campos, hoje casada com um ex-colega nosso, Darcy Germani. Pois bem. Nossa madrinha, depois que ele foi, era a esposa de um médico da cidade, Dr. Orlando Ramos. Eu não sei o nome dela. Esse é meu? É. Deixa eu tomar antes que esquenta, né? E assim, seu Fábio, eu queria falar um pouco das dificuldades, vocês dois, no caso, né? De Ouro Preto como estudante, era moradia, era falta de restaurante? Só essas dificuldades. Não existiam outras dificuldades. A dificuldade maior era essa, moradia e comida. O resto, tudo bem. E eram 8 horas de estudo, né? Amanhã e à tarde, né? Tinha aula de manhã, tinha aulas à tarde. Muitas aulas, né? Ia ser complicado fazer parar assim durante o almoço. Mas você estava ali para quê? Para estudar. Então, o seu tempo você tem que dedicar à escola mesmo. Certo, mas assim, eu digo assim, a situação se agravava mais ainda porque deve ser a rotina de tudo. Pouco devia ter tempo para fazer comigo. Por exemplo, como no meu caso, que dava aula demais, meu caso. Porque lá em casa agora, por exemplo, particularmente, se nós não tivéssemos um restaurante, já em tempo de greve a gente vivencia esse tipo de situação. Sempre tem alguém que não tem aula de manhã, ou só tem 2 aulas, sempre tem alguém com tempo para fazer a comida. Porque é muita gente, por exemplo, né, já. Tem um negócio, viu? Esse troço aí de aperto para fazer comida foi que me tornou mais ou menos um sujeito cozinheiro. Uai, eu tive que sair, por exemplo, eu saí de Ouro Preto, fui passear lá na casa de minha irmã em São Paulo, disse pra minha irmã, me ensina a fazer um bife, me ensina a fritar um ovo, entendeu? Porque você tinha que viver, né? Mas, bom, voltando à história do restaurante, a plataforma eleitoral foi essa. Construção do restaurante da Escola de Minas. E foi um bom. Em torno do ideado, da chapa. Exatamente. Esse era o nosso objetivo. Agora, que houve votos contra e muitos votos a favor, mas o espírito de república, ia quebrar o espírito de república. E a nossa tese que era o contrário. É o contrário. Ia fortalecer o espírito de república, não somente dentro dos republicanos, assim como também dos republicanos de outras repúblicas. Porque o ponto de encontro, todo mundo convergia na hora de almoço, na hora de jantar para lá, então você não tinha que dizer que quebrava aquela harmonia, que existe uma mesa para 6 pessoas. E naquelas 6 pessoas sempre tinha pessoas de uma mesma república, né, 2, 3, 4, de outras repúblicas ali sentadas. Então, essa é a nossa tese. Essa ideia foi vencida. E fomos apresentados, eu como presidente, como é o nome dele, Orlando? Eu, Guilherme Apolinário como vice-presidente, você como do Hessen criado curso de metalurgia. Que foram criados 2 cursos na escola, diretamente ligados à escola. Era o curso de Minas,
curso de metalurgia e o curso de geologia, que era um curso filiado à CAGE. Aquela fase de desenvolvimento nacional muito grande, a necessidade de geólogos. Então, até então, todos os geólogos que tinham no Brasil eram engenheiros e geólogos advindos da Escola de Minas, porque era engenheiro de Minas. Então, não tinha escola de geologia também, não? Não tinha escola de geologia. CAGE era sigla de? CAGE era campanha, não sei o que lá, de formação de geólogos. É um curso criado, é uma sigla, não me lembro mais do que é CAGE. Depois dos 40 anos a gente era campanha de formação de geólogo, uma coisa mais ou menos assim, esse GE é de geólogo, né? Sim. Que era o desenvolvimento da engenharia mineral, estava carecendo de geólogo. Então se formou 4 cursos de geologia no Brasil. Um curso de geologia anexo à Escola Nacional de Minas e Metalurgia da Universidade do Brasil, que é a antiga nossa escola de Minas de Ouro Preto, um curso no Rio de Janeiro, um curso em Pernambuco e outro curso no Rio Grande do Sul. Isso posteriormente. Isso posteriormente. Porque geologia... Imediatamente antes da gente ter começado o nosso restaurante. Mas geologia, você se baseava única e exclusivamente na Escola de Minas. Engenheiros de Minas de Ouro Preto eram geólogos. Porque também tem uma coisa, a mineração eram muito poucas, entendeu? Em geologia, pior ainda. Resultado, o geólogo formado, engenheiro de Minas formado, que exerceu a profissão de geologia, era todo contratado do Instituto, como é o nome dele? Não. Vale do Doce. Não, Vale do Rio Doce não, era produção mineral, como é? Departamento Nacional da Produção Mineral. Era tudo, ia para aí. Formado especificamente. Mas voltando ao assunto. Então nós pegávamos a questão de data que é importante para você. Então, o primeiro ano de geologia começou em 1957. O primeiro ano de metalurgia, 1957. E o primeiro ano de Minas, 1957. Minas? Um curso de 4 anos. Então, em 1960, formou a primeira turma só metalurgia, primeira turma só mineração, primeira turma só geologia. Ah, sim, porque o para trás era geral. Aí nosso curso era chamado... 6 anos era curso geral. Então você tomava, era engenharia de Minas, engenharia metalúrgica e engenharia civil. E no 6º ano você completava o curso de civil. Curso completo. Isso não era coisa desde o início da escola. Depois de um certo tempo é que a escola aceitou, no 5º ano, você formar em Minas e Metalurgia. Aí tudo ia advindo das dificuldades que o sujeito tinha em trabalhar em mineração, que é só o departamento de produção mineral. Então abriram o leque, botaram o curso de engenharia civil, para você então ter como se movimentar. Né? Bom, voltamos à vaca fria. A diretoria era composta de eu, como presidente, eu, Guilherme como vice-presidente, eu, primeiro secretário, o Bizi, o segundo secretário, tesoureiro, e o Wilson Salles Rodrigues Branco, tesoureiro, são 5. São 5. Então, mas tinha um que era o representante do diretório junto ao centro, que eu não me lembro quem era. Bom, o resultado da coisa é que fomos eleitos. Começamos o trabalho. Tivemos muita sorte. Foi chapa única, não foi não? Não sei. Não tivemos concorrência. Não sei se teve. Nem quero saber se teve concorrência. Eu só sei que fomos eleitos. O lema era o remoto. Construção do restaurante. Proposta maior. E vendemos a ideia para os professores. Eu sei que nós tivemos sorte. Muita sorte. Porque pegamos como diretor da escola o Dr. Salatiel Torres, que foi um sujeito que nos ajudou muito, entendeu? E que via que o nosso empenho, não só em construção do restaurante, mas também na direção do próprio diretório, eram coisas de
homem, não era coisa de moleque, de estudante vagabundo, não. Nós tínhamos, é aquilo que nós vamos defender, só o que é moral. O imoral não interessa, nem vinha para cá porque não é. Entendeu? Então o doutor Salatiel Torres entendeu isso muito bem da nossa parte. Tanto é que o nosso diretório foi que conseguiu da própria... e a gente vai ficando vai ficando com as palavras fugindo. Que nada. Os professores reunidos, como é que era? Da congregação. Conseguimos da congregação o apoio para que fosse dado um tratamento especial aos dependentes de Química Geral, que era na época 100 e tantos alunos. E foi a primeira vez que se fez uma coisa positiva nesse sentido. Tanto que o Cristiano, até pouco tempo, que era professor da época, você ainda me paga. Ele dizia brincando, você ainda me paga, sabe? Hein? Que represava muito não, aluno. Ele não represava muito aluno, ele é um camarada nosso. Se a gente da pessoa, por exemplo, imaginar se fazer autocrítica, se tem muita gente ficando, quer dizer que ele também tem uma por isso aí. Mas eu sei que conseguimos bem, compreendeu? Que a turma saísse, e aí o diretório foi crescendo, né? Tivemos muita sorte também que na Universidade do Brasil... Importante, conquistamos a confiança do corpo docente. O corpo docente, o corpo discente. Conquistamos a confiança do diretório, do corpo do diretório central da Universidade do Brasil. Do diretório central esse cara que era sediado no Rio de Janeiro. Esse cara é o diretório todinho, era todo do nosso lado, sabe? Então nós tivemos muita sorte. E mais sorte ainda porque tivemos também Juscelino Kubitschek de Oliveira como presidente da República, um cara que a gente ia atrás dele, tal coisa, e era atendida, etc, etc. Era uma ideia progressista, né? Tinha todo que ele fez, né? Eu sei que um belo dia me veio na cabeça o seguinte: aquele edifício ali está fechado. Por quê? Aquilo era, como se diz, era o fórum do Preto, compreendeu? Que foi pegado fogo, porque alugaram a parte de baixo, e a parte de baixo botava óleo, gasolina, não sei o quê, e um belo dia queimou. Queimou e tal. E começaram então a restauração. Restauraram. Restauraram. E eu então fiquei de olho nele, né? Fui ao diretor, Salatiel, e disse: o que está acontecendo é o seguinte: o fórum foi incendiado porque a justiça não ocupou aquela casa toda. Alugou a parte de baixo. Botaram óleo, gasolina, querosene, não sei o que, tal coisa, o belo dia incendiou. Hoje está da mesma forma, a justiça não ocupa a parte de cima, a parte de baixo está desocupada. Então seria bom que a gente conseguisse, do governo, essa parte de baixo, para mandar nos restaurantes. Boa ideia. Parênteses, acho que é importantíssimo. A parte de baixo, inacabada. 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 Era um porão. Simplesmente um porão. Um porão que nos fundos dela, aquele pé direito de 10 metros. Olha aí, né? Falei com o diretor aprovou, tal, etc. E dizia: vamos arranjar uma audiência com o governador do Estado. Na época, o Bias Fortes. Bias Fortes nos recebeu aí, veio ele, a representação do diretório, veio o diretor. Um ex-aluno da escola, que era diretor do Departamento de Estrada e Rodagem, o Damásio. Cássio Damásio? Cássio, né? Era o diretor do Departamento de Estrada e Rodagem. Bom, esse camarada... Ele teve despacho com o governador e nós então arranjamos uma hora de falar com o Bias Fortes. Desse daí eu não me lembro não, sabe? Porque eu estava mais interessado era no que ia nos tratar. E já estava conseguindo a audiência, então não tinha problema. Não lembro. Então, o secretário do interior, como é que a gente entrou ali sem licença? O secretário do interior não deu licença de entrar. Não, o secretário não deu o quê? O diretor da escola de Minas tem uma força desgraçada. Afinal de contas, é uma unidade da Universidade do Brasil. Era muito importante. Olha, a figura jurídica do diretor da escola de Minas Rio Preto, como tinha força na cidade. Porque tinha força. Né? Era o padre, o juiz e o diretor da escola.
Entramos, começamos a falar com o Bias Fortes, certo? O diretor apresentou, disse dos nossos ideais, etc. No fim, o Bias Fortes virou, agradou-se da ideia, entendeu? Virou e disse, mas nós não temos como fazer aquilo lá. Por causa de orçamentos, etc. Aí depois ele falou assim, não sei como ajudar. Sim, senhor. Loteria do Estado de Minas Gerais fará o que for preciso para vocês e alugará a parte de baixo a vocês. Então você não resolveu coisa isso por nenhum. Porque nós não temos dinheiro, não temos nada. Então como é que nós vamos pagar aluguel? Disse, não, rapaz, você não está entendendo. Esse aluguel é simbólico, você não vai pagar coisa nenhuma. Assim está certo. Eu vou conversar, depois eu dou o resultado a vocês. Muito bem. Voltamos para Ouro Preto. Passado uns dias, chegou um telegrama lá do governador para o diretor da escola. O diretor da escola me mandou a Gemílio Aleixo me procurar na República. E me procurou e tal coisa, disse que o diretor estava querendo falar comigo. Eu fui lá. Eu cheguei lá e me deu a nova. Né? Eu saí pregoando a cidade inteira. E fizemos uma festa. Foi foguete. Não na cidade mesmo, foi foguetório desgraçado, sabe? E a turma ficava, o que é? Não, é o restaurante da Escola de Vida. Foi aí então que o Carlos Guidal fez o projeto, estava dizendo, nós começamos a trabalhar. Bom, uma parte importante, que o dinheiro, tinha um fulano lá que nos ajudou muito, que é o professor da escola, chamado Washington Andrade, Dr. Washington Andrade, sujeito espetacular, entendeu? Professor. Dr. Washington é o pai da Cíntia, que trabalha na reitoria. É a secretária do Conde. Secretaria de órgãos colegiados. O Washington Andrade foi, abaixo do diretor da escola, foi o braço forte nosso. Quebrava tudo quanto era de galho. Ele também cuidava do Parque Metalúrgico. E se nós precisávamos de pedra britada era lá, se precisávamos de dobrar a ferro era lá, tem coisa. Outro camarada que nos ajudou também na parte estrutural foi o Dr. Vocurca, que fez nos ajudou no projeto, tem coisa, como não? Estrutura da escola no 6º ano, Dr. Hugo Vocurca. Nos ajudou muito.